Olá, pessoal. Eu sou Rafaela Zandavalli. É um prazer estar aqui, podendo fazer a introdução da aula de vocês sobre saúde planetária. Eu sou mestranda e sou orientanda do professor Ayrton Stein. Eu sou médica de família e comunidade. Então, vocês já ouviram falar sobre saúde planetária e o que vocês pensam quando se fala em saúde planetária, né? Quando se pensa em saúde planetária. A saúde planetária é um tema que tem sido tão importante na área da saúde que a OMS fez esse vídeo como homenagem ao Dia Mundial da Saúde em 2022. Então, eles escolheram como tema saúde planetária. Então, é muito importante vocês estarem entrando em contato com esse conhecimento. Ela é uma das várias narrativas que a gente tem assim de pensar a saúde, né, no século XXI. Então, desde o indivíduo, a saúde pública, até a mais abrangente saúde planetária, né? Tem as outras definições, Global Health, One Health, além da Planetary Health, que são diferentes, né? Eu não vou entrar no mérito delas agora, mas só para explicar que a saúde planetária é mais abrangente e fala muito da intrínseca relação, assim, entre a saúde e o nosso planeta, né, os ecossistemas. Então, uma forma, assim, um pouco, talvez mais simples, rápida, a gente começar a entender saúde planetária, pensar que a gente, como um ninho, assim, tem os determinantes ecológicos e só tendo água, comida, ar, né, a gente pode, então, construir uma sociedade, os prédios em cima, né, todas as casas, enfim. E depois da sociedade, então, a gente pode fazer o nosso serviço de saúde, né? E os serviços de saúde, eles são responsáveis só por 20% do status de saúde de uma população. Então, o resto é tudo determinante ecológico e social. Bom, a humanidade teve muitos ganhos de saúde pública, né, por meio de medidas tradicionais, né, como a mortalidade infantil, expectativa de vida, né, ganho de expectativa de vida. E a gente teve um crescimento exponencial da população e do PIB, tá? Que a gente fala de grande aceleração, tanto do crescimento da população, como do PIB, como do consumo. E agora a gente vai ver. Então, à medida que a gente teve ganhos de saúde pública, a gente também teve essa grande aceleração, com muito consumo, né, após 1950. Então, a gente pode ver aí o uso de água, transporte, fertilizantes, papel, o plástico, que foi só criado em 1950, uso de energia, né, tudo crescendo exponencialmente. Também muito impacto, então, acelerado no impacto humano nos sistemas naturais, né, degradação da biosfera, captura marinha, pesca predatória, eliminação de CO2 no ambiente, acidificação dos oceanos, perdas de florestas tropicais. Então, por isso que se fala assim, que os avanços que a gente teve em saúde alcançados nos últimos 50 anos, com o desenvolvimento econômico global, eles podem ser revertidos, né, diminuídos, né, nos próximos 50 anos. Né? Então, a gente teve perda de expectativa de vida em consequência, então, dessas alterações ambientais e das mudanças climáticas. Né? Então, só para a gente ter uma noção, assim, a gente atualmente usa 1,5 planeta, quase 2, né, para sustentar o nosso modo de vida atual, tá? Então, que pegada que a gente está deixando, assim, no nosso planeta, né? Qual que é a pegada humana? Por isso que a gente fala de antropoceno, que a gente está vivendo na era do antropoceno, a era em que a humanidade altera como se fosse uma placa tectônica que altera o planeta, a gente tem essa força atualmente, né? E a gente pensar assim, o que a humanidade está deixando, né? Daqui a muitos anos, quando a humanidade não estiver mais aqui nesse planeta, qual vai ser a nossa marca, né? Nas camadas geológicas da Terra, pode ser que seja uma camada de plástico, né? A gente já está vendo aí uma camada chamada de platisfera, por exemplo, nos oceanos, né? Tem ilhas de plástico acumuladas nos oceanos, a gente tem microplástico, ele vai se degradando e virando microplástico, entrando na corrente sanguínea, a gente já encontrou microplástico em placenta humana, né? Em pulmão, no sangue. Então, são mais uns exemplos, assim, de como é que a gente está aí impactando no planeta e isso está voltando para nós, né? Então, a gente acha que a gente talvez fosse melhor do que os outros seres, assim, né? E achando que tudo que a gente vai fazer não vai ter impacto em nós, né? Mas
a gente vai voltar a isso, a gente faz parte da natureza, né? E vai voltar tudo isso também para nós, tá? Então, a definição da saúde planetária foi criada em 2015, e ela saiu na revista The Lancet, né? Nessa edição aí, nesse artigo, tá? Então, a saúde planetária é a busca do mais alto padrão atingível de saúde, bem-estar e equidade em todo o mundo, através da atenção judiciosa aos sistemas humanos, políticos, econômicos e sociais, que constroem o futuro da humanidade e dos sistemas naturais da Terra, e que definem os limites seguros dentro dos quais a humanidade pode florescer. Tá? Então, a gente tem os limites seguros aí que a gente pode desenvolver nossa política econômica e social, respeitando, então, né, evitando que os danos da natureza voltem para nós, tá? Eu vou começar explicando um pouquinho sobre a poluição do ar, que é um capítulo bem importante, assim, na saúde planetária. Então, aí, dados da OMS, tá? Que 9 a cada 10 crianças no mundo atualmente não respiram ar seguro, né? Que a poluição do ar é responsável por 7 milhões de mortes prematuras por ano, e muitas em crianças menores de 5 anos de idade, né? As crianças menores de 5 anos de idade são mais suscetíveis a ter pneumonias, né? Relacionadas com o fator de risco à poluição do ar. E isso levou, assim, a poluição do ar ser vista como um fator de risco a fazer cálculos, assim, que nos levam a dizer que ela mata 7 milhões de pessoas, né, mortes atribuídas à poluição do ar por ano, tá? É o mesmo resultado que quando se calcula o fator de risco do cigarro, também leva a 7 milhões de mortes por ano, tá? Então, isso levou com que o diretor-geral do OMS, o Dr. Tedros, falasse em 2018, 2019, ele falou que a poluição do ar é um novo tabaco. Então, ela foi incluída nas 5 maiores causas de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, porque ela está relacionada, então, com doenças cardiovasculares, doenças crônicas respiratórias, câncer, diabetes e questões de saúde mental. Ela causa, a longo prazo, desenvolvimento de doença, né? Mas ela também tem um efeito, então, a longo prazo de exposição e a curto prazo. Então, esse estudo, um estudo de uma revista muito renomada, né? E é multicêntrico, e viu que se eu tenho numa cidade, numa localização, assim, um aumento de poluição do ar, dentro dos próximos 2 dias a gente vai ter aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares e por doenças respiratórias. Então, eu vou ter aí pessoas que já eram doentes, vão ter uma exacerbação e morte por essas causas cardiovasculares e respiratórias, tá? Quando a gente tem um aumento de poluição do ar. Esse é o efeito mais agudo que ela tem, mas também tem efeito crônico. Então, o que é poluição do ar? Poluição do ar são quando tem uma combustão, né? Quando é queimado qualquer coisa, emite poluentes, né? Esses poluentes podem ser gases, que também tem gases que fazem mal à saúde, mas também ou qualquer outra coisa que não seja gases, que seja então um material líquido ou um material sólido, que a gente chama de material particulado, né? Partículas sólidas ou líquidas que estão em suspensão, estão aí, né, no ar, em suspensão. Essas são as que têm os maiores efeitos danosos da saúde, tá? Então, o material particulado, ele pode ter diferentes tamanhos, e o material particulado que faz mais mal à saúde é ou o material particulado 10 ou o 2,5. Tá? O 2,5 é o pior ainda, porque ele é menor do que uma hemácia. Então, vocês imaginam a capacidade que ele tem de entrar no pulmão, quando a gente respira, ele vai lá para os alvéolos, e ele é menor que uma hemácia, então ele consegue entrar na corrente sanguínea. E ele desencadeia uma cascata fisiopatológica, então, complexa, levando a essas doenças que a gente estava comentando anteriormente. Tá? Aí, então, são um exemplo de quando a gente consegue... Geralmente, a gente não consegue ver, né, a poluição do ar. Mas quando tem a poluição do ar com inversão térmica, né, quando a gente tem inversão térmica na atmosfera, prendendo a poluição do ar,
a gente consegue ver. Então, um exemplo quando tem e quando não tem. E os materiais particulados, eles viajam em quilômetros, longuíssimas distâncias, né? Então, um exemplo disso é quando a Amazônia, em 2019, teve um grande incêndio, né? E chegou até São Paulo a poluição. Em São Paulo também tem um grande grupo de saúde planetária na USP, né? De médicos e outras profissões, né? Porque é um tópico que afeta todas as áreas do conhecimento, assim, né? Mas, então, o pessoal lá, dos patologistas da USP, né, verificaram poluição do ar em São Paulo, né, e fizeram autópsias, né, tanto de pulmão como de linfonodos, e viram que a gente tem, então, duas autópsias, né, de um fumante e de um não fumante. Então, o A é um fumante, e o não fumante, ele não deveria ter, então, antracose pulmonar, né, mas ele tinha antracose pulmonar, ele tinha. Por quê? Porque ele ficava muito tempo em trânsito na cidade, tá? Então, eles viram que 1 hora no trânsito de São Paulo equivale a estar fumando 5 cigarros. Né? E em termos de antracose pulmonar, tá? E é resultado desse estudo. Então, na nossa anamnese com o paciente, a gente pode perguntar sobre poluição do ar também, a gente pode perguntar sobre poluição do ar intradomiciliar, se ele usa se ele queima algo para se aquecer ou para cozinhar, né? Como, por exemplo, aqui no sul, fogão a lenha, né? Então, a gente pode perguntar sobre poluição do ar no ar ambiente, se ele vive em uma área que tem algum centro industrial ou se ele fica muito tempo em trânsito, né? E aqui no Brasil, também se recomenda perguntar se tem exposição relacionada a queimadas florestais ou agrícolas, porque aqui a gente tem muitas. Bom, e poluição do ar tem a ver também, além dos danos que causam diretamente à saúde, com o aquecimento global, mudanças climáticas, os gases de efeito estufa, né? Então, o que vocês já sabem sobre gases de efeito estufa? E vamos aprender mais, então. Os gases de efeito estufa, alguns também são gases que fazem mal para a saúde, mas outros não são tão influenciados na saúde diretamente, mas sim em fazer o efeito estufa, tá? Esse tópico é tão importante que esse é o tema do século XXI, tá? A mudança climática é uma questão definidora do século XXI, e isso quem escreveu, então, foi a revista médica The Lancet, né? E eles têm uma avaliação anual de indicadores de saúde que estão relacionados às mudanças climáticas, para ficar monitorando isso. Porque a gente tem essa é a nossa janela de oportunidade, assim. Se a gente não agir agora, pode ser tarde demais. Então, a gente tem uma janela, uma grande oportunidade nesse momento na nossa sociedade para esse desafio, né? Um grande desafio do século XXI, tá? Recentemente, então, em 2021 e também em 2022, saíram relatórios do IPCC, International Panel on Climate Change, tá? Que é a reunião dos maiores cientistas, assim, vários cientistas do mundo todo em mudanças climáticas. Eles se reúnem e estudam muito e fazem os relatórios de quantos graus a gente já aqueceu o nosso planeta, qual que é a previsão, o que a gente tem que fazer, quais são os efeitos na saúde que isso espera, os efeitos ambientais, tá? Então, eles fizeram esse gráfico mostrando vários cenários. Então, a gente tem os cenários azuis ali de baixo, seriam cenários muito otimistas, tá? Teria o cenário amarelo, que é se a gente seguisse o Acordo de Paris, foi um acordo feito em 2015 entre todos os países, a maioria dos países do mundo, que disse que a gente tinha que reduzir muito e terminar com a emissão de gases de efeito estufa, né? Até determinado tempo, assim. E os outros cenários são os cenários esse é o cenário mais provável, né? O cenário, não o mais de cima, mas o quase chegando em cima. E o mais de cima seria o pior cenário, tá? De emissão de gases, que são os gases de efeito estufa, o CO2, a gente tem metano, né? Óxido nitroso, dióxido de enxofre. Então, aqui, lembrando, o amarelo é
a previsão, se a gente seguir o Acordo de Paris, que a gente já não está seguindo, né? Desde 2015 os países estão falhando nisso. Esse aqui é mais provável, então, né? O do lado, o vermelho, né? Então, o que acontece? Até 2100, então, a gente tem um aquecimento aí, provavelmente, entre 3 a 4, né? 3,5 graus a 4,5 graus, tá? Hoje, atualmente, a gente está entre 1 a 1,5 graus, tá? De aquecimento. E isso é aquecimento médio do mundo inteiro, mas tem áreas que vão se aquecer mais, né? Então, o hemisfério norte, o polo norte, né? O polo sul também, mas especialmente o polo norte vai aumentar muito mais do que outras áreas, assim, né? Mas todas as áreas vão aumentar bastante. Então, a gente vendo aí a temperatura, se ela subisse 1,5 grau, que a gente está, daqui a pouco vai chegar em 1,5 grau, né? Subisse 2 graus e 4 graus. Então, olha 4 graus como afeta, então, o Polo Norte bastante, né? E olha o Brasil, né? Eu sempre olho o mapa do Brasil para ver o que acontece conosco também, tá? O que isso vai levar, tá? Vai levar em toda uma alteração de chuvas e de áreas mais secas, áreas que vão ter mais chuvas. Então, olhem o Brasil ali. Quando a gente aumentando 4 graus, o Brasil vai ficar mais seco, né, na parte centro para cima, e abaixo de São Paulo ele vai ficar mais chuvas. Esse de baixo, essas três figuras de baixo, três mundos de baixo, em cima é a precipitação, tá, de chuva, embaixo é umidade do solo, então secas mesmo. Então, olha o Brasil como vai ficar com mais secas naquela região, onde seria a Amazônia, né? E isso vai levar também, né, impactar muito na produção de alimentos, né? Então, quando a gente considerando um planeta 3 graus a mais, olha como o Brasil fica impactado, né? O Brasil, que é um país que produz muito alimento, na produção de alimentos, né? Isso afeta a insegurança alimentar e insegurança hídrica, que tende a acontecer, tá? Então, aí mais um gráfico mostrando déficit de água, né? A gente já tem, tá, como está se expandindo a região de déficit de água, né? Do Nordeste para a região centro, assim. A América do Sul está ficando um continente muito mais quente e mais seco. No Brasil, tropical, né? E São Paulo para baixo, mais chuvas, né? E eventos. Então, eventos extremos, né? Quando a gente tem mais chuva, a gente tem também mais problemas, né? Com excesso de chuva, né? E falando da Amazônia, então a Amazônia ela vai ficar uma área com menos chuva e mais seca por causa das mudanças climáticas. Mas a Amazônia também está envolvida nas causas das mudanças climáticas. Por quê? Porque a humanidade tem queimado a Amazônia. Então, quando a gente queima a Amazônia, a gente emite gás de efeito estufa. Bom, e a Amazônia tem um papel importante também na precipitação da região central e sul do Brasil. Então, a Amazônia é crítica para o transporte de vapor de água para o Brasil central e sul. Por quê? Porque a umidade ela é processada na floresta e desce, né? Então, a gente chama de rios voadores até, porque a umidade toda vem descendo, costeando aí os Andes e chovendo, então, no sul, no centro e no sul. Então, as nossas secas aqui, mais para baixo, também estão relacionadas a desmatamento da Amazônia. Tá? Então, com o aumento de temperatura, a gente tem um aumento de intensidade e de frequência de eventos climáticos extremos. Aqui é um gráfico mostrando como a gente já tem aumentado os eventos climáticos extremos, né? Extremos de temperatura, secas, incêndios, enchentes, movimentos de massa, de população, migração por causa disso, né? Ciclones, né? Tempestades, tá? E aqui o relatório do IPCC também mostrando que eventos extremos, por exemplo, de ondas de calor, né? Momentos com muito quente, vão aumentar. Então, um evento de onda de calor
que acontecia uma vez, com um aumento de 4 graus, vai aumentar 39 vezes, né? Então, um evento que acontecia em 50 anos vai aumentar 39 vezes, vai acontecer quase uma vez por ano. Eventos que aconteciam uma vez a cada 10 anos também vão aumentar com a sua frequência. Isso, a intensidade também vai aumentar, né? Além da frequência. Então, de onda de calor ali em cima, vermelhinho, o azul mostrando precipitação, né? E o amarelo mostrando secas, né? Na agricultura e ecológicas. E quando a gente fala também de mudanças climáticas, a gente tem que lembrar desses dois termos, né? De justiça climática, ambiental e equidade, ou inequidade, né? Como a gente pode pensar como que populações menos economicamente favorecidas vão ser muito mais afetadas do que as que têm maior poder econômico, como é que homens e mulheres são afetados, como é que pessoas de cores de pele diferentes são afetadas, né? Então, as pessoas mais vulneráveis serão mais afetadas, tá? Isso a gente pode mostrar, e é uma injustiça também, né? Porque quem mais causa aquecimento global, né? Causou ao longo do último século, dos últimos séculos, enfim, é o hemisfério norte, enfim, mais rico, né? Que emite maiores gases de efeito estufa, porque eles tiveram também a revolução industrial, né? Queimaram muito carvão mineral, tá? E, infelizmente, quem mais afetado ali, os países mais pobres, ou de baixo, né? Mortalidade por condições sensíveis ao clima, tá? Então, vamos entender o que acontece com, esquematicamente, né, com o aquecimento global, emissão de gás de efeito estufa. De onde que eles vêm? Como eu já falei, queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, diesel, gás, outros, tá? Representado ali no gráfico pela indústria. Temos, segunda maior causa seria queima de florestas, né? Incêndios, muitas vezes antropogênicos, né? Feitos pelo homem. E essa é a maior. O Brasil, ele está muito ligado a essa fonte de emissão de gás de efeito estufa, né? E ali tem também animais, né? Porque a pecuária também está muito envolvida, né? Com emissão de gás de efeito estufa. A gente tem tanto o metano liberado, né? Pelo intestino dos animais, como também a pecuária envolvida com as queimadas, porque, só para vocês terem ideia, assim, o agronegócio, no Brasil, ele é responsável por 72% das gases de efeito estufa que o país emite, né? Então, isso está relacionado com a nossa agropecuária, assim, incêndios para fazer monoculturas, especialmente monocultura de soja, que é muito usada, né? Soja vai praticamente toda para fazer ração, né, para pecuária, tá? Também as florestas são queimadas também pela mineração, né? Também uma outra causa importante de incêndios antropogênicos, tá? Então, tendo os gases de efeito estufa, o que acontece? Acontece impactos na qualidade do ar, né? Porque a gente tem, como eu já falei antes, no começo da aula, os efeitos diretos da poluição do ar. A gente vai ter, então, a mudança do clima, o aquecimento. Vai ter a acidificação dos oceanos, porque ele fica mais ácido com o CO2 no ambiente, o CO2 também acidifica os oceanos, né? E isso levando, então, a aumentos dos extremos de temperatura, já como a gente falou, de secas, enchentes, né? Alteração do padrão de chuva, aumento do nível dos mares, desastres naturais, mas, né, intensificados pelo homem. Estão tendo incêndios, secas, enchentes, ondas de calor, né? Que levam, tudo isso, então, leva a perda de biodiversidade, né? Biodiversidade de fauna e flora, colapso de ecossistemas, pestes, redução da produção agrícola, redução da capacidade física de trabalho, perda de biodiversidade dos oceanos. A gente tem da poluição do ar, então,
partículas, né, ozônio, que também é um poluente, faz mal para a gente respirar. E isso, então, se relacionando com pobreza, com perda de moradia, com migração de populações, com conflitos violentos relacionados às migrações. E aí a gente estuda, então, na área da saúde, né, o que tem de saúde dentro da saúde planetária, então, seria a saúde mental, né, que é impactada, tá? Doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, segurança alimentar, né, nutrientes e quantidade e qualidade de nutrientes, e doenças infecto-contagiosas, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho mais de cada um. Ondas de calor, por exemplo, este ano, em 2022, a gente teve um alerta da Defesa Civil em Porto Alegre, alertando para ondas de calor. Falando, então, sobre orientando a população, se proteja do calor, beba líquidos, né, abrigue-se em local seguro, que a gente vê que já está acontecendo, né? E contar dois casos, assim, eu atendo no posto de saúde, né? Uma vez chegou um menino que, na verdade, ele veio acompanhado da mãe, na sala de espera ele desmaiou, porque estava um dia com uma onda de calor, estava muito quente, e ele era rígido, né? Não tinha outro motivo, não tinha motivo de saúde, assim, para ele ter desmaiado. Um outro caso, né, de um senhor idoso que eu atendi em casa, que ele tinha tido um AVC, ele estava se alimentando por sonda e bebendo água por sonda, e numa zona rural de Porto Alegre, numa área bem humilde, lá dentro da casa dele estava muito calor, né? A gente fazendo atendimento domiciliar, escorria suor, assim, por baixo da roupa de nós profissionais de saúde que estávamos atendendo ele. E ele estava com o ventilador minúsculo ligado, era o único ventilador que tinha na casa, quase não fazia vento, assim, para ele, né? E a senhora que cuidava dele não conseguia direito colocar a água que tinha que colocar através da sonda, né? Ela tinha dificuldade, a gente ensinou, enfim. Mas esse paciente, ele teve rebaixamento de sensório, tá? Ele estava com uma insuficiência renal aguda, internou, infectou no hospital e faleceu, né? Então, as ondas de calor, elas são responsáveis por muitas mortes no mundo, tá? A gente, com o aumento da temperatura, a gente vai ter aumento da capacidade vetorial de mosquitos, tá? De doenças transmitidas por mosquitos. E também a mudança, né, dos endereços dessas doenças. Então, como a gente está vendo esse ano, epidemia de dengue em Porto Alegre, né? Tá? Então, a gente vai ter mais dengue, enfim, outras doenças transmitidas por mosquitos. Também temos as zoonoses, né, que é a humanidade em contato, destruição do ambiente natural das espécies silvestres, né, tem a maior chance aí da gente ter novas zoonoses surgindo, né, como a Covid-19 é uma. Quando se fala de nutrição, né, em saúde planetária, isso é bem interessante, assim, o Lancet também lançou, The Lancet, alimentação do antropoceno, né, eles fizeram uma análise, assim, de como é que poderia ser, então, um sistema alimentar que nutra as pessoas e que respeite os limites planetários, né? Dentro dos limites seguros, né? Para a gente explorar, então, enfim, fazer produção de alimentos, tá? Então, o ideal é que os dois sejam ganha-ganha, né? Que a gente tenha uma alimentação adequada e que a gente faça isso dentro dos limites do planeta, né? Como é que eles falaram que pode ser feito isso atualmente? Então, eles analisaram que no mundo inteiro a gente come muito mais carne, né? Carnes, né? E também colocaram aí também batata, né? Amilláceos, tá? Do que o necessário, do que seguro até para a nossa saúde. E o sistema de produção de alimentos, ele é responsável por muita emissão de gás de efeito estufa, né? Mudança no sistema terrestre, então a gente tem aí mudança das paisagens naturais, então incêndios, né? Desmatamento, tem uso de água doce, tem uso de fertilizantes, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que é extremamente alto, isso causa problemas também, tá? E perda de biodiversidade. Quando a gente desmata, a gente perde biodiversidade. Então, o que eles falaram? Né? A gente
deveria ter um limitado consumo de proteína de origem animal, também de vegetais aminoácidos para nossa saúde. Ter alguns opcionais, então, de ovos, galinha e laticínios, mas menor quantidade também. E enfatizar grãos, né? Grãos é muito enfatizado aqui, tá? Grãos, o que seriam grãos? É feijão, né? Lentilha, enfim, e similares, né? Oleagináceas também colocaram, grãos integrais, né? Frutas, vegetais, também colocaram peixe, tá? Então, esse deveria ser, assim, o nosso prato, que seria um prato ganha-ganha, né? E a gente, então, pode pensar que existe muita relação, então, com o nosso sistema alimentar, tá? Com poluição do ar, como eu falei, os incêndios, com obesidade, desnutrição, com a gente estar se alimentando não adequadamente atualmente. Então, a gente tem a carne, assim, relacionada a doenças cardiovasculares, a câncer coloretal, né, tem a poluição do ar, tem a perda de produtividade também relacionada a fato como a gente está usando, né, as mudanças climáticas, e como é que a gente poderia ter um ciclo melhor, né? Aumentar, então, a nossa agricultura, em vez de tantas monoculturas de soja, milho, que são coisas que não são tão nutritivas e que vão muito para a produção de ração, né? A gente tem agriculturas familiares, agricultura com plantações diversificadas, né? Que aumentem, então, a biodiversidade, que consigam ter um controle de pragas mais natural. Então, preservando a biodiversidade local, né? E proteger os biomas brasileiros regenerados. Isso também é orientação aqui essas figuras também foram publicadas no Lancet, tá? E essas são figuras especificamente para o Brasil, as recomendações políticas para o Brasil, de saúde planetária. Também tem um campo muito importante, que é a saúde mental. Como é que a gente fica, né, nesse mundo, que esse mundo, com tanta transformação, um mundo tão incerto, complexo, ambíguo, volátil, né? Então, a gente tem um exemplo da Greta, né, que teve a sua saúde mental afetada quando ela se deu conta do que estava acontecendo nas mudanças climáticas e pôs isso para ação, né? Ela ficou um período mal, sem conseguir agir, mas colocou essa energia toda em fazer transformação e quanta coisa boa que ela fez. Tem uns nomes assim também, solastalgia, né? Um nome muito interessante de a gente conhecer, que é como se fosse assim uma melancolia relacionada a gente vê a degradação do meio ambiente, aquela mudança de paisagem, né? Dá uma tristeza, assim, uma solastalgia, né? Que a gente disse, tá? Também tem um conceito de luto ecológico também, quando tu vivia em algum lugar e ele foi repentinamente alterado, como, por exemplo, as barragens, né? Que destruíram o rio. Então, tinha a população que vivia daquele rio, que conheceu a infância toda ali, vivendo ali, e de repente, está sofrendo luto ecológico, né? Então, as vítimas de desastres ambientais grandes relatam isso, tá? E um outro que serve muito, assim, para nós, enfim, alunos aqui e pessoas jovens, né? É a ansiedade climática, tá? Ecoansiedade. Então, esse estudo aqui entrevistou 10 mil crianças e pessoas jovens entre 16 e 25 anos, de vários países, incluindo o Brasil. E eles responderam, a maioria respondeu que estava preocupada, né, moderadamente, muito ou extremamente preocupada com as mudanças climáticas. E sentimentos que eles trouxeram foi de tristeza, ansiedade, raiva, né, sentimento de impotência, né, e culpa. Então, a ansiedade é uma coisa que os jovens estão apresentando cada vez mais, né? Só para finalizar a parte da saúde mental, assim, tem também o contato com a natureza, como faz bem, né? Então,
os japoneses até usam um termo chamado banho de floresta, né? E eles estudam esses efeitos psicológicos e na saúde física também, tá? Falando, então, da eco-ansiedade, voltando um pouco a ela, a Dr. Courtney é uma médica emergencista do Canadá. Ela fala sobre saúde planetária muito e age muito lá no Canadá. E ela escreveu um artigo, também publicado no Lancet, que fala sobre como a gente manter nossa esperança, né, e gerar movimento. Então, em vez desses sentimentos tristes não nos empacarem, né, nos fazer nos frearem, nos imobilizarem, a gente construir um movimento e isso levar com que a gente crie esperança e continue em movimento e melhorando a situação, né? Então, se junta num time, pessoas que pensam iguais, né, que tem esse mesmo sentimento, mesma intenção, se cria uma estratégia, geralmente um alvo, se pensa em um alvo, geralmente não um alvo pequeno, né? A gente não vai pensar em mudar o mundo como primeiro alvo, a gente vai mudar o nosso local, né? E um alvo pequeno que possa ser realizado factível, se monta uma estratégia, e daí quando a gente consegue realizar isso, a gente se nutre, então, de esperança e pode voltar a pensar num novo alvo e fazer esse movimento. Então, por que a gente está falando uma aula para medicina, né? Olha só, gente, então esse artigo foi publicado recentemente, também esse ano, Clinicians for Planetary Health, né? Então, clínicos médicos para a saúde planetária, né? Então, ele descreve o papel, assim, único, né, que clínicos, médicos têm, né, em geral, em se juntar nesse movimento e restaurar a saúde do planeta, tá? Então, eles colocam os 6 itens. Primeiro ponto que a gente está aprendendo agora também é reconhecer padrões alterados de doença, né, em resposta às alterações da biosfera, tá? Por exemplo, reconhecer que a dengue, que está afetando Porto Alegre, tem a ver com as mudanças climáticas, né? Tem a ver com a alteração ambiental, tá? Outra coisa que os médicos podem fazer é deixar a sua prática e os serviços de saúde mais verdes, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Porque o serviço de saúde também impacta, também gera gás de efeito estufa, tá? O terceiro item é comunicar aos pacientes. Então, falar para eles, quando for possível, fazerem escolhas mais conscientes, né, mais sustentáveis, escolhas que tenham benefícios tanto para a saúde da pessoa como para o meio ambiente. Então, por exemplo, uma dieta de saúde planetária, se for possível, né, ou usar menos transporte que emita gás de efeito estufa, se for possível, né, ter um cuidado com a sua comunidade, com a sua vizinhança, que tenham mais espaços verdes, que possam gerar saúde mental, né, bem-estar, tá? E conectividade, né, com a natureza. Um outro item seria trabalhar em grupo, então unir com os nossos pares, com os nossos iguais, ou com grupos comunitários que existem, grupos sociais, e colocar pressão, né, em políticas, tanto por políticas públicas como no setor privado, né, sobre o que deve ser feito. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem muita confiança da população, né? E se a gente começar a falar para a população, olha, isso pode fazer mal não só para o meio ambiente, mas para ti, para a tua saúde, né? Isso tem um grande impacto, a gente pode fazer recomendações para políticas públicas e setor privado também, tá? E educar a próxima geração de médicos, médicas, médicis, certo? Muito importante. Também um artigo aqui falando sobre a ação das enfermeiras, muito bacana se olhar. Então, falando do sistema de saúde, né, que os cuidados de saúde, eles também contribuem para as mudanças climáticas. Se a gente pensar em todo o sistema de saúde do mundo, tá? Ele emite 4,4% das emissões de gás de efeito estufa no mundo vem do setor de saúde. Então, se todas essas emissões aí fossem todo o setor de saúde fosse um único país, ele seria o 5º país mais poluente no mundo.
Então, isso vem desde o uso de energia, né, de todo que envolve a estrutura do sistema de saúde, o transporte que é usado, o sistema alimentar que também é utilizado dentro do sistema de saúde, o tratamento de resíduos. E aí, uma questão muito interessante, que é a gente pensar que todos os recursos, todos os insumos usados dentro do sistema de saúde, eles tiveram toda uma pegada de carbono. Né? Tudo que a gente usa, se a gente prescrever um medicamento, se a gente comprar uma calça, por exemplo, tudo isso tem uma pegada de saúde. Então, onde que ele foi produzido, a energia que foi gasta para ele ser extraído, para a matéria-prima ser extraída, para ele poder ser produzido, para o transporte, né? Então, se ele veio de perto, ele tem uma pegada de transporte menor, se ele veio de longe, maior. Toda essa cadeia de insumos e farmacêutica está relacionada com a emissão da pegada de gás de efeito estufa daquilo ali. Né? Quando a gente prescreve uma medicação, a gente está ter consciência de que aquilo ali também afetou, né? Quanto mais que a gente prescrever, por isso que assim, a prevenção quaternária, a gente tem uma prescrição consciente, né? Uma prescrição que está embasada em evidências, ela é muito boa, porque se a gente faz prescrições que são desnecessárias, não precisava, né? Também tem os gases anestésicos, né? Isso é interessante para quem tá no centro cirúrgico, né? Tem gases anestésicos que tem uma pegada de carbono muito grande, eles são gases de efeito estufa, então usar anestésicos que têm uma pegada menor. E o que a gente pode fazer, né? Então, usar energia, investir em energia renovável, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Por exemplo, o lixo infectante, aquele do saco branco, ele é incinerado, né? Então, colocar ali, então ele é mais caro para o hospital e ele tem uma pegada de carbono maior do que o lixo que não é. Então, e a gente coloca muito mais lixo infectante do que precisaria, né? Os estudos mostram isso. Então, já falamos, né, sobre as escolhas de transporte, escolher alimentos mais locais e sustentáveis, né? Reduzir o desperdício de alimentos também é muito importante. E aqui eu queria destacar também o papel da atenção primária à saúde. Se a gente tem uma atenção primária à saúde, ele é a base do sistema de saúde. A gente vai ter uma menor pegada de carbono no sistema de saúde. Destacar a medicina baseada em evidência, a coordenação do cuidado, o uso de tecnologia e a telemedicina, né? Se a gente consegue fazer com que o paciente se desloque, não precisa se deslocar, a gente vai ter uma menor pegada de carbono daquela consulta. Aqui é interessante também falar dos inaladores, né? Salbutamol, beclometasona, que a gente tem disponível atualmente nas farmácias, mais facilmente assim no SUS, né? Tem um gás, tá? Que é um gás de efeito estufa dentro dele. Então, 100 doses no salbutamol equivale a andar 290 quilômetros de carro. Então, se a gente pudesse trocar esses inaladores que tem um gás dentro, pelos que é uma cápsula e um pozinho que tu chupa, diminuiria a pegada dessa medicação, a pegada de carbono dessa medicação. Então, de novo, assim, da gente pensar global e agir localmente. Algumas ações que eu posso trazer para vocês, assim, de exemplo. Então, uma ação que aconteceu no meu trabalho, eu trabalho no posto de saúde aqui em Porto Alegre, no Grupo Hospitalar Conceição. São vários postos de saúde, a gente estava recebendo a alimentação dos funcionários nessas quentinhas, nessas viandas de isopor de plástico. Já fazia mais de um ano que estava recebendo assim. E isso, aí a gente reuniu cada foto dessa é uma semana de quentinhas em cada posto de saúde, né? Sendo considerando 12 postos de saúde, mais 3 CAPs, era muito plástico, tá? E a gente conseguiu mostrar, através dessas fotos, dessa ação que movimentou toda a comunidade dos trabalhadores, mostrar que isso não estava legal, né? E agora a gente recebe o alimento em sistema de buffet e não usa pratos de vidro. Melhoramos, conseguimos fazer essa mudança local, muito bacana. Aqui é uma residente, Maiara Floss, tá aqui mais embaixo.
estava conversando com as agentes comunitárias de saúde no posto onde ela fazia residência sobre poluição do ar, informando as agentes para que elas pudessem informar a população. Aqui é eu visitando um terreno para pensar em uma horta. Agora a horta está em funcionamento. Infelizmente eu mudei de posto, mas a horta foi adiante, a horta comunitária, dentro de um terreno de uma escola. Então, uma horta comunitária e escolar, né? Podendo beneficiar aí contato com a natureza, com as pessoas, trazer mais segurança alimentar para plantar, né, alimentos diversificados para a população. Mais segurança alimentar, perdão. Aqui, então, é o Doctors for Extinction Rebellion. Ele é um movimento, assim, internacional, mas é bem atuante na Inglaterra, onde médicos, eles fazem, assim, protestos e conscientização da população. Então, eles se vestem de médicos né, vão às ruas e falam que nossa saúde é afetada pelas mudanças climáticas. Temos que parar de usar combustíveis fósseis, né? Temos que parar de desmatamento. E eles usaram esse exemplo aí do como a pessoa tendo febre, como o país tendo febre, tá? Para tentar mostrar e sensibilizar aqui como isso afeta a nossa saúde. Aqui em Porto Alegre, né, então tem um grupo de médicos e de outros profissionais também vinculados ao Portuário Alegre, que foi um grupo, então esse grupo colocou 5 monitores de poluição do ar em Porto Alegre, todos em serviços de saúde, postos de saúde e um na universidade. E agora a gente pode olhar, então, como é que está em real time, assim, a poluição do ar local. Também aqui um grupo de médicos chamado Medicina em Alerta, alertando a população de Porto Alegre sobre a mina Guaíba, uma maior mina de exploração de carvão mineral a céu aberto, que pretende ser instalada a apenas 16 quilômetros de Porto Alegre, né? Ela atualmente foi suspensa, mas não sabemos até quando. Mas, então, o grupo de médicos falando sobre os riscos para a saúde e também fez contato com sociedades científicas, então a Sociedade de Cardiologia também apoiou esse movimento, de psiquiatria, de neuro, de genética, de medicina de família, de pediatria, de bioética e medicina do trabalhador. Apoiaram esse movimento. A ANRIX também. Esse aqui, então, é o curso de saúde planetária do Telesaúde RS. Vocês podem fazer, se interessarem. É muito bacana, aprofunda o conhecimento. Ele é de graça, tá? Aqui algumas dicas de seguir, assim, no Instagram, se vocês queiram seguir esses arrobas ali. Tem o Clube de Saúde Planetária, um clube de estudantes, que vocês podem até entrar nesse clube e fazer parte, estudantes de todo o Brasil, tá? Que trabalham em saúde planetária. Tem o grupo, o segundo ali é do Instituto, do IEA da USP, da Universidade de São Paulo, tá? Que é um grande núcleo aí de saúde planetária no Brasil. Tem o PH Alliance, que é de Harvard, que é um importantíssimo núcleo de saúde planetária do mundo, né? Vinculado a Harvard, tá? Tem o Medicina em Aleppo, aquele grupo que eu falei para vocês da Mina Guaíba. E quem for estar na medicina de família, quer ser médico de família, tem um grupo de trabalho de medicina de família vinculado, que chama GT de Saúde Planetária, que os estudantes podem entrar também. Se quiserem escutar os podcasts aqui, maravilhosos, feitos pelo Clube de Saúde Planetária, estão muito bons, muito conteúdo. E obrigada, tá? E para a gente finalizar, assim, uma reflexão, né, do Armandinho, a tirinha dele, perguntando para o pai, assim, e não é para se ter vergonha, os maiores destruidores da natureza são os humanos. Ele responde, sim, filho, os maiores defensores também. E ele caminha, então. Então, agora indo para a atividade de vocês. A atividade em aula, vocês vão receber um cartaz, assim, para escrever à mão, tá? E um caso clínico. E vocês vão ler o caso clínico e selecionar algumas palavras que vocês encontrarem. Então, o nome da pessoa, do caso clínico, as comorbidades da pessoa, outros elementos de saúde que apareçam no caso clínico, algum elemento familiar, talvez que apareça no caso clínico, elementos sociais, também todos que aparecerem, ambientais, e palavras-chave de saúde planetária, tá? Então, vocês vão conectar
como fazer um grande mapa, assim, conectar o que tem que estar ligado com o que, tá? E as palavras-chave em saúde planetária vão ser equidade, desmatamento, queimada, mudanças climáticas, ondas de calor, insegurança hídrica, alimentar e migrações. Muito obrigada. Se quiserem entrar em contato comigo, vocês podem através do meu e-mail aqui. E parabéns, porque a UFSPA está sendo uma das primeiras, são pouquíssimas universidades no Brasil que tem esse conteúdo, que estão recém colocando esse conteúdo, é tudo muito recente, né? E seguindo aí um fluxo mundial, né? O Canadá está investindo muito nisso, nas escolas médicas, está incluindo saúde planetária, né? Tem a Europa. Então, são pioneiros. Até mais.